estereótipo da mulher histérica, A mídia é a principal disseminadora do estereótipo da mulher histérica. A gente vê muito nas novelas essa repetição da mulher louca, que perde o controle da situação. Ele está tanto no imaginário social quanto instituições que deveriam acolher a mulher em situação de violência doméstica, a mulher em situação de violência sexual. Esse estereótipo, ele é o motivo pelo qual as mães que têm denunciado pais estupradores hoje, junto às varas de família, não estarem recebendo o atendimento, o acolhimento necessário a essas crianças também. E o pior de tudo é que existe uma lei que quer hoje criminalizar essa insubmissão da mãe ao pai que cometeu incesto contra os seus filhos. É o PL 4488, que se for aprovado, a consequência dele será o encarceramento em massa de mulheres que estão lutando contra pais que estupraram seus filhos ou suas filhas. A hierarquia sexual, a cultura do estupro, fazem com que as pessoas do sexo feminino estejam na linha de reprodução, não na linha de produção da cultura. Então eu luto pela tomada do sexo feminino em relação aos espaços de produção, de sentido. E eu faço isso a partir da luta pelo fim do casamento infantil contra a pedofilia, porque é a partir do útero das crianças que essa linha de reprodução começa. Então a gente precisa ir na raiz para acabar com isso. Não é à toa que a Sominas é uma produtora de conteúdo focada em direitos reprodutivos. A Sominas é uma mistura do meu ativismo com a minha bagagem profissional. Eu fui estuprada no mercado da música, enquanto eu trabalhava como comunicadora neste mercado. Então a Sominas foi uma maneira de eu resistir à cultura do estupro dentro do mercado de trabalho. Então teve o estupro e teve alguns meses depois a gravidez, que não foi decorrente do estupro. E eu me vi mãe tendo a exclusão das mães desse espaço e resistir ao fato de ter sido estuprada dentro do mercado de trabalho. Essa resistência das Sominas tem a ver também com o fato de que eu venho de uma família de músicos e eu vi esses músicos da minha família sendo violentos com as mulheres. Então eu resolvi transformar as vulnerabilidades do passado em potência narrativa. A Sominas é estratégia, é resistência. Ela nasceu enquanto eu buscava por novas músicas, novas sonoridades protagonizadas pelo sexo feminino. E dessa busca por novas sonoridades eu encontrei tanta coisa que acabei ficando com mais vontade ainda de resistir, de buscar retomar o espaço que eu perdi pelo estupro, pelo trauma do estupro no mercado de trabalho e pela gravidez. O fato de uma mulher ser estuprada dentro do mercado de trabalho, perder esse lugar que ela conquistou, ou de perder o seu lugar por causa de uma gravidez, não é uma questão individual que só acontece comigo. Acontece com muitas mulheres, no caso da gravidez, com a maioria das mulheres. Então, a Sominas, ela veio para quê? Para contar essa história coletiva do sexo feminino no mercado de trabalho, né? Veio para a gente conseguir ter uma primeira pessoa do plural na história, na história do sexo feminino resistindo à misoginia dentro do mercado de trabalho. Então, eu gostaria de pontuar que o que me tirou do mercado de trabalho foi o fato de eu ter sido engravidada. Porque eu fui engravidada, né? Eu não engravidei sozinha, nem com dedo. Eu fui engravidada e fui a única responsável por cuidar da manutenção, da higiene dessa criança diária, da alimentação diária dessa criança, de quando estava doente, ia para o hospital. Eu fui a única responsável, então o meu tempo foi tomado. Quando você está na linha de reprodução, o seu tempo é tomado pela maternidade. E como eu fui estuprada nesse mercado, foram duas questões que me tiraram do mercado de trabalho. E esse trabalho da maternidade, ele não é reconhecido socialmente. Muito pelo contrário, né? Existe muito mais uma vigilância social sobre a mãe, sobre quem é essa mãe ou onde estava essa mãe quando a criança cometeu um erro ou aconteceu algo com a criança, do que um amparo social.
Na verdade, amparo social, não sei nem se é a expressão, porque são as mães que arcam com toda a base do que um dia vai ser o futuro de um país. Então, o nosso trabalho, além de ser um trabalho individualizado, que deveria ser coletivizado, é um trabalho que a gente faz para os genitores, que deveriam ter 50% na participação da criança, em tudo, não só na pensão, né? E é um trabalho também para o Estado, porque a gente está produzindo a futura mão de obra nesse Estado. O que seria do Estado se não fossem as mães? Sendo que, pela lei, pela Constituição, pelo ECA, pelos tratados internacionais, pelo interesse superior da criança, todo mundo na sociedade deve ser responsável pelo bem-estar das crianças. Não é só a mãe, né? Todo mundo deveria ser responsabilizado e responsabilizada pela exploração sexual infantil, pela exploração do trabalho infantil, né? Então a gente está responsabilizando um indivíduo por algo que deveria ser responsabilidade de todos e todas, que é o cuidado com as crianças, e a gente está negligenciando isso completamente. O interessante é que a gente tem lutado por direitos. É importante lutar por direitos, mas a gente também tem deveres, né? Esses deveres que eu falei em relação ao cuidado das crianças. Então a gente precisa ter esse diálogo, abrir esse diálogo. E esse diálogo que foi censurado, até mesmo dentro dos espaços do movimento feminista, nos espaços políticos, de construção política, os espaços físicos ou virtuais, a gente não consegue dar continuidade nessa conversa, nesse diálogo sobre as nossas responsabilidades com as crianças. A gente precisa focar, então, no que tem sido censurado, no que tem sido evitado se falar sobre. A exploração sexual infantil é uma dessas coisas, né? Para isso, eu criei a metodologia Hair Storytelling, que é uma metodologia de narrar a nossa história sob a nossa perspectiva, sob o nosso ponto de vista e de uma maneira que incentive novas narrativas, novos diálogos. Então, recapitulando, o que me trouxe até aqui foi ter participado do mercado de comunicação, mais especificamente na música eletrônica, e ter entendido que a gente precisa abrir esses espaços de diálogo entre nós, entre as pessoas do sexo feminino, para a gente tomar os espaços que nos são de direito dentro dos mercados em que a gente se insere. Eu estou inserida no mercado da música eletrônica. Cada mulher pode falar sobre o seu próprio mercado, abrir novos diálogos no seu próprio mercado. O mercado da música eletrônica, por exemplo, que é o mercado onde eu atuo e quero resistir, gerou 3 bilhões de reais no último ano em que isso foi medido. E onde estão as mulheres dentro desse mercado tendo esse dinheiro em suas mãos? Esse mercado ele é completamente branco e masculino. Só 9% das pessoas do sexo feminino assinam as produções de música neste mercado. Só 9% das pessoas do sexo feminino participam dos line-ups, dos festivais. Então a gente precisa abrir esse diálogo. Onde estão as pessoas do sexo feminino e as pessoas negras dentro desse mercado? Então eu proponho que a gente coloque uma pedra naquela... analógico ou digital? Né? É uma discussão que vem vindo aí desde muito tempo, né? No mercado da música eletrônica. Analógico ou digital? Eu proponho que a gente aprenda a ser dialógica. Porque se a gente não está conseguindo nem ter um diálogo uma a uma, qual que é o significado da rede? Pegando o gancho da responsabilidade coletiva em relação às crianças, em relação à infância, à proteção às nossas crianças, eu quero fazer um convite para você que é profissional, empreendedora, ativista ou artista do sexo feminino, para você compor, ajudar a gente a realizar a campanha pelo fim do casamento infantil, para a gente cuidar das nossas meninas, para que elas tenham acesso à educação e ao mercado de trabalho, porque o casamento infantil impede as meninas de acessar a educação e o mercado de trabalho. Então vamos juntas tomar a responsabilidade pelo que nós devemos tomar na sociedade e juntos também, né? Então esse foi um spoiler da nossa campanha.
educacional pelo fim do casamento infantil. E se você quiser saber mais a respeito, se estiver interessada ou interessado em participar, sendo do sexo feminino, mulher ou homem trans, você pode seguir a gente no Instagram, tá? É @fimdocasamento-infantil. Lá você vai ficar sabendo todas as novidades e como você pode assinar essa história junto com a gente.